Quero convidar a todos os queridos para que abram a Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, epístola sobre a qual temos pensado nestes últimos 2 meses. Este é o 8º sermão da série. Nós estamos em Filipenses, capítulo 3, e hoje nós vamos seguir a partir do verso 12. Nós temos feito a exposição desta epístola e hoje nós vamos seguir lendo do verso 12 até o verso 16. Gostaria de pedir a gentileza de você que, mesmo estando em casa, se coloque de pé. Vamos ler a palavra de Deus juntos e de pé, como se aqui nós estivéssemos. Vamos fazer isto? Diz-nos assim a palavra de Deus. Você pode ler comigo todo o texto. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E o versículo que nós vamos decorar neste dia é o versículo 13. É este que vamos ler agora, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, é a palavra de Deus. Nós vamos memorizar o verso 13 e o verso 14. Você pode se assentar. Então, guarde aí, Filipenses 3, 13 e 14, é o texto que nós vamos memorizar no dia de hoje. Filipenses capítulo 3, versos do 12 ao 16. Eu gosto de livros também, né? Não apenas de teologia, mas da literatura, e não apenas de romances, mas os livros os mais diversos. Diversas vezes presbíteros nos apontam algum. A Suero também é um desses, né? Pastor, já leu? Isso aí é bom. Eu gosto muito de Viktor Frankl em Busca de Sentido. É um livro fantástico de um médico psiquiatra que viveu as dores, as angústias de viver em mais de um campo de concentração na Alemanha nazista, inclusive em Auschwitz, que é um campo de concentração famosíssimo. Então, quando você lê esse livro, a pergunta que fica é exatamente o título, né? Tem a ver com o título do livro. Em busca de sentido, você pensa, como pode ter sentido? Como alguém consegue achar sentido em uma vida que está encarcerada num campo de concentração? E todos quantos são afeitos à história e já leram a dinâmica de um campo de concentração, sabem que a dinâmica de um campo de concentração era terribilíssima. E a pergunta é, como é que alguém que neste campo de concentração perdeu pai, mãe, esposa, passou fome, frio, miséria, foi violentado das mais diversas formas, emocional e fisicamente, como alguém que viveu essa experiência por mais de 4 anos consegue achar sentido para a sua vida? É exatamente sobre isto que fala, em linhas gerais, o Viktor Frankl. E a tese deste querido aí é que existe algo que ele nomeou como a tese do otimismo trágico. Ele falou o seguinte, que mesmo em meio a situações tão complexas e tão calamitosas, tão caóticas quanto um campo de concentração, é possível
olhar para o futuro e escolher um ponto futuro que gere para ele esperança. De forma que, diante de um objetivo, diante de uma decisão interna, de olhar para o futuro e achar no futuro um ponto para o qual ele caminha, para o qual a vida segue, uma vez que ele faz isto, ele consegue achar o sentido para a vida. Porque, ao contrário disso, o que acontece no campo de concentração é que há uma ausência de perspectiva futura, porque eles pensam a cada dia: será que hoje eu vou morrer? Será que hoje é meu dia de morrer? Será que hoje é meu dia de morrer? Então eles param de olhar para o futuro, segundo Viktor Frankl. Além disso, há um desprezo pelo presente, porque é um presente de fome, de dor, de miséria, de espancamento, de trabalhos forçados. Então não há futuro, não há expectativa, não há perspectiva, não há expectativa com relação ao futuro. E há um desprezo pelo presente, porque o presente é: vamos morrer hoje, mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer. Então, o que é nutrido no coração de um prisioneiro de um campo de concentração, segundo a experiência do psiquiatra Viktor Frankl, é que o que existe é apenas um saudosismo adoecedor, doentio. Porque uma vez que não há expectativa para o futuro, uma vez que há desprezo para o presente, o que sobra é olhar para trás, para a vida antes do campo de concentração. E Viktor Frankl, então, na tese do otimismo trágico, fala: não, é possível ter uma resolução no coração com relação ao presente, no sentido de resolver, olhar para um ponto futuro e caminhar na direção dele. O estabelecimento de um alvo é uma condição fundamental para a existência do ser humano. E o texto que nós lemos, o trecho, também estabelece a razão de ser da vida do apóstolo Paulo. O trecho que nós lemos também fala de alguém que olha um ponto futuro e caminha na direção dele com uma resolução interior. Aquilo que Viktor Frankl elabora no pós-guerra, o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, já tinha elaborado há muito tempo atrás. Para a gente entender melhor este trecho que nós lemos, nós precisamos ler o contexto dos versículos que antecedem esta história. Precisamos lembrar. Paulo, na estrada de Damasco, passa por uma transformação, uma transmutação de história de vida. A história é tão radical, a mudança de Paulo é tão antagônica ao que ele vivia, que ele perdeu para o seu futuro qualquer tipo de ponto de ancoragem e ponto de apoio pelo qual ele lutou tempos antes. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, era um fariseu, matou muita gente, achando que estava fazendo certo. E aí o Senhor se apresenta para ele, ele tem a vida transformada, e a partir daí, é exatamente o contexto anterior, o texto sobre o qual nós falamos na semana passada. Ele vê que tudo aquilo que ele recebeu dos pais e tudo aquilo que ele alcançou, ele julgou como nada, ele julgou como perda, ele julgou como refúgio. Então ele perde pontos de ancoragem. E eu imagino que na ausência de um ponto de ancoragem, fruto de algo que ele plantou no passado, só restava ao apóstolo Paulo abraçar a sua nova vida em Cristo e ver em Cristo o ponto para o qual ele deveria caminhar. Ele rompeu com tudo aquilo que foi colocado no seu coração ou que foi construído por ele em seu passado. O apóstolo Paulo nutriu no coração, e foi esta uma ministração do Espírito Santo, um alvo para a sua vida. O alvo para a sua vida é aquele que ele elabora no capítulo 1, no verso 21, o viver é Cristo. E também
a ressurreição dos mortos. Então ele quer viver em Cristo, seja nesta vida aqui, seja para além desta vida aqui. Este é o alvo do apóstolo Paulo. Este é o alvo de alguém transformado pelo Senhor. O que acontece, queridos, é que nós temos, olhando para este texto, um convite da palavra de Deus. Independente do momento que temos vivido. Pode ser que você esteja vivendo em uma espécie de campo de concentração moderno. Um lugar de dores, um lugar de angústias, um lugar de pânico, um lugar de más notícias. Pode ser que a sua vida tenha se transformado, em alguma medida, num campo de concentração. E no sentido estrito dessa expressão, em um campo, em uma área em que você se concentra, e você concentra tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, neste sentido. E tudo aquilo que você é, e tudo aquilo que você sente, neste campo em que você se concentra, por isso num campo de concentração, pode ser que você esteja vivendo dores, angústias, ausências, saudades, traumas, os mais diversos. E pode ser que com isto você esteja desprezando o seu presente, olhando apenas com tristeza para o atual contexto no qual você se encontra. Pode ser que você esteja nutrindo no coração um desejo único e exclusivo de abandono do seu presente, porque neste presente não há o que te possa fazer feliz. E como o presente é muito calamitoso, pode ser que você viva sem uma expectativa para o seu futuro. Pode ser que você viva pensando, a minha vida é esta mesmo. É o que me resta. Viver um dia de cada vez, sem nenhum tipo de esperança futura. E o que resta, então, diante de um quadro sem expectativa futura e com desprezo do presente, o que resta a você é olhar para o seu passado. Nada contra quando nós olhamos para o passado e temos saudade de coisas boas. Mas é um equívoco pensar que a nossa vida é construída no passado. É um equívoco compreender que a sua existência hoje só tem razão de ser com base naquilo que você viveu. É um equívoco isto. Nós precisamos de uma vida, de fato, cristã. Porque uma vida cristã é uma vida que prossegue para um alvo. É uma vida que é focada no alvo. A verdadeira vida cristã é aquela que vive hoje o presente ressignificado em Cristo, mas tem o futuro também ressignificado na esperança da glória de Cristo. E aí nós, nessa perspectiva de um presente amparado, ancorado, edificado sobre Jesus, e uma vida que tem uma expectativa, que tem uma perspectiva de futuro em Cristo, consegue olhar para o passado e trazer à memória o que pode gerar esperança. Portanto, não há equívoco em olhar para o passado. O equívoco é viver no passado, desprezando o presente e sem perspectiva futura. A vida cristã não é assim. A vida cristã tem ressignificação no presente, perspectiva futura, e o passado é apenas para nós olharmos com gratidão e percebermos a mão de Deus em todos os dias. Diante desta perspectiva, é que quero compartilhar com você sobre marcas de uma vida cristã. Eu gostaria de olhar para este texto de Filipenses 3, capítulo 3, versos do 12 ao 16, e aprender algumas marcas de uma vida cristã. Em primeiro lugar, a vida cristã tem uma perfeita visão de si. Uma vida cristã tem uma perfeita visão de si. Olha o que nos diz o verso 12. Olha o que nos diz o verso 12. Não
que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. A parte A do versículo. Uma vida cristã tem uma perfeita visão de si mesmo. Vamos lembrar que o contexto desta epístola, desta carta que o apóstolo Paulo escreve, é o contexto de alguém, pastor, já avançado em dias, alguém que já viveu o ministério, já está lá com cabelo branco, está preso. E com uma vida relevante em Deus, relevante para o reino de Deus. Ainda assim o apóstolo Paulo fala, eu não julgo haver alcançado. Esta é a primeira perspectiva que eu quero destacar para você em uma vida cristã. Uma vida cristã tem a perfeita visão de si mesmo. É interessante que o verso empregado aqui, o verbo usado, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, o ter recebido ou ter obtido, dialoga com o mesmo verbo, todos têm a mesma raiz do verso 11. O alcançar, se você olhar um pouquinho para cima, você vai ver que no verso 11 você tem o alcançar. No verso 12 você tem o obter e o conquistar. Todos têm a mesma raiz. E a raiz significa que você precisa caminhar olhando para algo específico. E aí, comparando com aquilo que é a vida de Cristo, com o padrão de Cristo, olhando para a caminhada do Senhor Jesus Cristo, olhando firmemente, o apóstolo Paulo diz, eu não julgo haver alcançado. Aquilo que eu estabeleci para mim como padrão, como modelo, isto não foi alcançado. Eu estou olhando para Jesus e uma vez olhando para mim, percebo que há uma diferença ainda. É interessante perceber que o apóstolo Paulo, sendo um vaso de honra, sendo um homem, um servo fiel, sendo um instrumento relevante nas mãos de Deus, Paulo nunca, em momento algum, ficou satisfeito com a sua situação, com a sua condição espiritual. Ele já era um senhor de idade e dizia, não, eu preciso de mais, eu preciso buscar mais, eu preciso melhorar mais. Esta é uma característica da vida cristã. É aquilo que o reverendo Hernandes Dias Lopes chamou de santa insatisfação. Nós precisamos viver essa santa insatisfação, queridos. Eu não julgo haver alcançado não, que isso, pastor, mas você é o pastor da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Eu não julgo haver alcançado e vou desejar ter este sentimento todos os dias da minha vida, até o dia anterior ao dia da minha morte. Eu não julgo haver alcançado. É interessante como, nesta perspectiva, nós temos uma falsa ideia de que então, já que nós não julgamos haver alcançado, já que nós não chegamos a um padrão, aquilo que o apóstolo Paulo chamou de estatura de varão perfeito, como nós não chegamos neste patamar, então vamos inserir mais trabalho, vamos inserir mais atividades, vamos inserir mais encontros, vamos inserir mais cultos, mas não é disso que a palavra de Deus está falando, não é disso que o apóstolo Paulo está dizendo, não é isto, irmãos. Eu não estou dizendo que a sua agenda deve ser complementada nos tempos que ainda estão vagos, com cultos e reuniões e encontros. Não é disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando de intimidade. Ele não está falando com aquilo que acontece publicamente. Ele está falando daquilo que acontece entre ele e o padrão para a sua vida. Nós precisamos nos tornar conscientes de que precisamos de mais de Deus. Mais de Deus. É interessante como, se nós olharmos para a vida de pessoas maduras na fé, nós vamos ter, na fala destas pessoas maduras na fé, a total certeza da sua imperfeição. Quando você vê alguém dizendo, eu sou muito bom, olha, me respeitem, eu sou fantástico. Espiritualmente eu estou quase lá.
você pode ter certeza que esta pessoa é infantil e imatura espiritualmente. E nós, presbiterianos que somos, nós que abraçamos a doutrina da graça, entendemos que a total depravação é marca disso. Nós somos totalmente pecadores, o pecado tocou todas as áreas da nossa vida. Nós pensamos pecaminosamente, nós sentimos pecaminosamente, nós nos relacionamos pecaminosamente, nós somos pecadores. Eu não julgo haver alcançado. Para nós, presbiterianos, isso tem que ser fácil. O que acontece, queridos, é que nós precisamos nos tornar conscientes de que a nossa luta contra o pecado não acabou. Você pode ser alguém membro da igreja, sabe? Você pode ter o seu nome no hall. Você pode ter um número de identificação no hall. Você pode ter cargos e funções na igreja. Você pode ter ministérios como eu. Você pode ser pastor. Você pode ser presbítero, você pode ser diácono, você pode ter cargos e funções as mais diversas. Você tem que ter no coração a certeza de que você tem que andar humilhado na presença de Deus. A luta contra o pecado não acabou. Tem que buscar santidade, irmãos. Tem que chorar por causa disso. Talvez tenha chegado o momento de a catedral, agora falo bem para nós, de a catedral chorar os seus pecados. Talvez tenha chegado a hora de nós nos quebrantarmos aos pés do Senhor como igreja, não apenas como indivíduos, mas como igreja, e falar: Senhor, tem misericórdia de nós, vem sobre nós, Senhor, com algo novo. Nós nos arrependemos de sermos quem nós somos. E é engraçado como isto caminha na contradireção da religião, não é? E eu fico à vontade para falar sobre isto, porque nós somos a igreja presbiteriana mais antiga do Brasil. Somos das manifestações cristãs, das mais antigas da nação. E por vezes nós nos orgulhamos de sermos quem nós somos. Mas no Evangelho do Senhor, não há razão para o orgulho de sermos quem nós somos. O convite é que nós nos quebrantemos por sermos quem nós somos. Isto não significa que nós não devemos nos alegrar em Deus pelo legado histórico da nossa igreja. Não, não é isso. Nós nos alegramos no Senhor, porque Ele nos presenteou com essa história. Os louros, os méritos são todos do Senhor. Nós não nos alegramos, nós não nos orgulhamos, nós não batemos no peito, porque quem fazia isso era o fariseu. Nós nos humilhamos na presença do Senhor, dizendo: tem misericórdia de nós, Senhor. Sê propício a nós, pecadores. É engraçado como a igreja de Sardes se julgava uma igreja viva, em Apocalipse capítulo 3. Mas o Senhor diz que ela estava morta. É interessante perceber que a igreja de Laodiceia se enxergava como rica e abastada. Em Apocalipse 3,17, e o Senhor fala para ela: não, coitado de você, você é pobre, cega e nua. O despertamento espiritual de uma igreja não começa com a empáfia, irmãos. Se você quer viver algo novo nesse lugar, se você quer almas se rendendo aos pés de Jesus todo dia e toda hora aqui, isso não começa com a exaltação da nossa história, isso começa com a exaltação do nome do Senhor e com a humilhação da igreja. E talvez tenha chegado esse momento de nós falarmos: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, porque somos imperfeitos. Nós precisamos de humildade, de quebrantamento, de arrependimento,
e de reconhecimento de que ainda precisamos buscar mais de Deus. Sabe, alguém que sempre tem alguma coisa a acrescentar, alguém que sempre tem alguma coisa a dizer, alguém que sempre evoca as suas próprias, o seu próprio conhecimento. No reino de Deus nós precisamos dizer: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu estou aqui para te servir. Como igreja, nós estamos aqui apenas para exaltar o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. E quanto a nós não julgamos haver alcançado. Uma vida cristã, então, tem uma perfeita visão de si mesmo. Nós somos totalmente pecadores. Mas, em segundo lugar, uma vida cristã toma sempre uma sublime decisão. Uma vida cristã toma uma sublime decisão. Este é o segundo ponto. Eu quero ler com você o verso 13 e o verso 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, então, nos versos 13 e 14, ele diz: eu não julgo haver alcançado, é o verso 13, e ele segue dizendo o seguinte: mas uma coisa eu faço. Então, ter uma vida cristã é ser marcado por sublimes atitudes. Veja, este texto não fala de um passado destruído, arruinado do apóstolo Paulo. Ele nem menciona isso. Ele não fica aqui remoendo mágoas e traumas. Ele não fica aqui chorando as suas tristezas da prisão que ele está vivendo aqui em Roma. Ele resolve tomar uma atitude. Uma coisa eu faço. Eu vou esquecer de tudo que ficou para trás. Eu vou abandonar tudo aquilo que eu vivi no passado. Todas as angústias do passado, todos os equívocos do passado, todas as mazelas do passado, todas as perseguições e mortes que infringi, eu, apóstolo Paulo, no passado, e eu vou esquecer tudo isso. E eu vou avançar para o alvo que está à minha frente, eu vou observar a vida de Jesus e a esperança da glória, e vou caminhar para lá. A vida cristã é marcada por uma atitude. É como se ele dissesse: eu ainda sou pecador, eu ainda sou imperfeito, eu ainda falho, mas eu caminho crescendo, eu caminho para a santidade, eu caminho para crescer em Deus, eu caminho para me tornar algo novo, para me tornar alguém melhor. Ele toma uma posição e ele avança rumo ao alvo, rumo ao skopos. A palavra grega para alvo aqui é a mesma usada para aquela fita que fica na altura do peito dos corredores. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: o que passou, passou, eu vou focar no presente, eu vou olhar para o futuro, eu vou correr dando o máximo de mim com foco no skopos. Até o dia que eu passar aquela fita com o meu peito e entrar na eternidade. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Até porque é impossível você caminhar olhando para frente. Imagine um corredor, corrida dos 100 metros. Ele está correndo, mas imagine nos 100 metros ele olhando para trás, olhando por cima do ombro para ver se o adversário está chegando. O apóstolo Paulo simplesmente corre para frente. Ele olha para o alvo. Ele olha para Jesus e para a vida proposta em Cristo. Há muitos crentes que hoje dividem a sua atenção com muitos afazeres. Existem hoje em dia pessoas que andam distraídas, como Marta andou distraída em Lucas 10, verso 42. Marta, Marta, você anda muito distraída, dispersa, filha. Chegou a hora de escolher a melhor parte.
O que acontece, queridos, é que hoje em dia, muitos de nós, envolvidos nessa sociedade do tempo presente, da ausência do tempo, dos muitos afazeres, das muitas reuniões, dos muitos compromissos, dos muitos tudo que nós inserimos na nossa agenda, nós somos como que aquela situação que o Senhor coloca na parábola de uma semente lançada no meio do espinheiro. Nós nos sentimos sufocados e esta semente não cresce. Uma vida cristã, então, esquece das coisas que para trás ficam e avança para aquelas que estão diante dos seus olhos. E eu aqui não quero falar de nenhum tipo de realização pessoal. Eu não quero falar daqueles que andam buscando os seus sonhos, daqueles que estudam para alcançar uma vaga no concurso público, ou para aqueles que querem galgar a uma vaga numa universidade. Desculpe, não. Eu estou falando de focar naquilo que deve ser o nosso scopos, o alvo da nossa vida, que é a intimidade, é a vida com o Senhor Jesus. Gostaria que você imaginasse como seria diferente a situação do movimento evangélico brasileiro e mundial, se todos os crentes se dedicassem a Cristo como se dedicam à academia. Se todos os crentes se dedicassem a Cristo como se dedicam ao trabalho, à realização de sonhos. Se todos os crentes se dedicassem a Cristo como buscam ajuda das mais diversas pessoas e dos mais diversos profissionais. Uma vida em Cristo, uma vida cristã de fato, toma a sublime atitude de buscar a Cristo e de não se distrair com isto. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. É interessante como nós vemos em Lucas 9:62, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que aquele que colocou a mão no arado não pode o quê? Olhar para trás. Nós vemos no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 19, verso 26, a história da mulher de Ló, que olhou para trás, olhou para a vida antiga, olhou para a cidade antiga e virou uma estátua de sal, desobedeceu. Nós vemos o povo de Israel olhando para trás, olhando para o Egito, uma vez que eles ouvem o relatório dos espias. E aquela geração que olhou para trás, que cogitou a vida antiga, que cogitou as velhas atitudes, que cogitou a vida antiga, a forma antiga de viver, aquela geração não entrou na terra. Talvez tenha chegado a hora de você esquecer das coisas que para trás ficaram e abraçar um novo desafio em Deus. Você sempre foi assim? Quando você se converteu, você era assim? Esse jeitão aí. Era desse jeitinho aí mesmo. Aí você tem 10 anos de convertido, não mudou nada. É isso mesmo. Pastor, mas eu sou assim. Como se houvesse orgulho nisso, não é? Na verdade, a gente tinha que dizer isso chorando. Infelizmente, eu continuo assim. Mas ouvindo esta palavra, em nome de Jesus, eu quero que você olhe para você agora e veja, eu não julgo haver alcançado de fato. Eu tenho uma perfeita visão de mim mesmo. Mas o texto não acaba aí. O texto nos chama a uma atitude sublime. Esqueça o que passou. Para de ficar agarrado ao passado. E olhe para o alvo. Olhe para Cristo Jesus. Olhe para a vida além dessa vida aqui. Seja nutrido nesta manhã com esperança. Saia do seu campo de concentração e seja levado pelo Espírito Santo de Deus a olhar para o futuro com esperança. Esqueça das coisas que para trás ficam e avance para as que diante de você estão. Em primeiro lugar, uma vida cristã tem uma perfeita visão de si. Em segundo lugar, uma vida cristã tem uma sublime atitude. Você não é escravo do seu passado. Você pode se consertar diante de Deus.
Você pode pedir perdão ao Senhor. Você pode pedir perdão a alguém. Você pode controlar a sua boca que quer falar o que não deve. Você pode repreender sentimentos e pensamentos que você não pode ter, não deve ter. E você esquece isso, clama por perdão em Cristo e avança para aquilo que o Senhor quer de você. Mas não apenas isso. Uma vida cristã possui um só sentido e um só sentimento. Terceiro e último lugar. Uma vida cristã possui um só sentido e um só sentimento. O texto diz claramente: eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para aquilo que está à minha frente. É assim o cristão. E aí nos versos 15 e 16, a palavra de Deus diz assim: todos, pois, somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Uma vida cristã, ela tem um novo sentido. Nós caminhamos para o alvo. A gente esquece as coisas que para trás ficaram e prossegue para as que diante de nós estão, e nós prosseguimos para o alvo, a vida plena em Cristo e o prêmio da soberana vocação. Assim é a forma de um cristão viver. Nós caminhamos, vivemos nesta vida aqui, como se esta vida aqui fosse uma pequena etapa da caminhada da nossa existência. Nós não colocamos as nossas fichas aqui. Nós não temos Jesus como nosso Salvador para ter esperança aqui, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós temos esperança para lá, é esperança para o futuro, é esperança para a eternidade. E o apóstolo Paulo diz assim no verso 15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com o que já alcançamos. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: você quer vida eterna? Você quer caminhar em direção à vida eterna? Não basta elaborar bons discursos. Não basta desenvolver sistematicamente uma doutrina. Não basta simplesmente destrinchar os textos bíblicos. Você precisa viver isso. Você precisa ser ministrado da parte do Espírito Santo nisso, de forma a viver segundo aquilo que já recebemos, de acordo com as regras do jogo. E nós temos a regra aqui na palavra de Deus. Andemos de acordo. A palavra andemos é um termo militar que significa permanecer na linha. O verso 16 diz isso. Andemos de acordo. O andemos aí era usado nas tropas, quando os soldados iam marchar. Portanto, significa dizer que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, o Espírito Santo está dizendo para nós: deem o seu máximo. Ninguém é capaz de produzir a sua própria salvação. Sim, fato, ela vem de Deus para nós, mas a nós cabe caminhar corretamente, alinhados, no palmear da história, seguindo aquilo que o Senhor quer. Significa então dizer que nós somos chamados por Deus a andarmos conforme aquilo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo tempos depois, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O que acontece é que nós temos uma vida cristã, então nós temos uma perfeita visão de nós. Nós olhamos para dentro de nós,
por meio das lentes de Cristo Jesus. Nós tomamos uma nobre atitude, uma sublime atitude. Nós deixamos o passado passar e avançamos. Mas este avançar para o alvo não é de qualquer jeito. Este avançar para o alvo é seguir aquilo que o Senhor propôs a nós. E aí eu quero perguntar a você agora: a quantas anda a sua vida? Você tem proposto a você, você tem elaborado para você aquilo que Deus quer que você elabore? Você estabeleceu como sonhos e projetos e metas aquilo que o Senhor disse que é o melhor para você? Ou você está estabelecendo metas e sonhos e projetos que te afastam de Deus? Porque se você tem estabelecido sonhos, metas e projetos que te afastam de Deus, eu devo dizer que esta não é a característica de uma vida cristã, de fato. Porque a vida cristã estabelece metas, projetos e sonhos, os mais diversos, segundo aquilo que o Senhor quer para nós. Eu quero concluir, então, dizendo que você pode estar num campo de concentração agora, como Viktor Frankl. Você pode estar sentindo no coração agora, fisicamente até. Pode ter somatizado aquilo que acontece na sua mente e no seu coração. De forma que você trata o presente com desprezo. Eu sou isto mesmo. A minha vida é isso mesmo. Não tenho perspectiva futura alguma. Não tenho esperança alguma, seja nesta vida aqui, seja na de lá. O que cabe a mim é morrer, e antes de morrer, olhar para aquilo que vivi no passado. Esta escravidão é aquela para a qual o Senhor Jesus Cristo veio a fim de nos libertar. A vida cristã não é nada disso. A vida cristã faz com que nós compartilhemos estas palavras do apóstolo Paulo. E nós digamos a nós mesmos: eu não julgo haver alcançado. Está com o coração torto aí? Está pensando que não deve? Está fazendo o que não presta? Está envolvido com o que não devia se envolver? Assuma diante de Deus agora: Senhor, eu não julgo haver alcançado. Eu fiz bobagens. Eu tenho feito bobagens as mais diversas. Eu tenho pecado. Mas o desafio não acaba aí. Esqueça as coisas que para trás ficam. E avance olhando para Cristo. Não se mire naquele que vive de forma torta, que anda claudicantemente. Olhe para Jesus, o perfeito. E busque santidade a cada dia. Abandone pecados a cada dia. Chore por pecados a cada dia. Se arrependa dos pecados a cada dia. Clame por perdão a cada dia. E viva a vida cristã com um único sentido e com um único sentimento. Siga aquilo que a palavra propõe a você. Eu quero terminar esse momento de reflexão orando pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero dividir esse momento em duas etapas. Primeiro, para você que nos visita, que está aqui participando deste culto. Os teólogos da modernidade estão discutindo se a gente pode chamar de culto ou não. É culto, irmão. Porque a palavra do Senhor está sendo pregada, e o nome do Senhor está sendo exaltado, e os irmãos estão aqui, ainda que virtualmente. Então você que nos visita neste culto, e que não professa ainda a fé em Jesus, que está vivendo agora um campo de concentração, despreza o presente, não tem perspectiva no futuro, e só fica com os olhos no passado. Diversos irmãos viveram essa verdade, mas não é isso que Jesus quer para você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a você que, estando em casa, fique de pé. Fique em pé aí. Você que quer
ressignificar o seu presente, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Em Cristo, olhar para o futuro com esperança, ter uma vida nova, uma vida que siga a palavra de Deus, uma vida que abandona pecados, que se arrepende de pecados. Fica em pé agora aí. Nós vamos orar por você. E você vai procurar uma igreja reconhecidamente evangélica, sabe? Uma igreja que prega só Jesus como salvação. Uma igreja que enxerga o Deus do universo como sendo Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja que prega a Bíblia como única e infalível regra de fé e de prática. Você vai procurar uma igreja dessa, perto da sua casa aí. Quando acabar a quarentena: pastor, eu quero procurar a catedral. Não tem problema, vem para cá. O que eu quero dizer é que eu não estou pregando a catedral, eu não estou pregando o presbiterianismo, eu estou pregando a transformação em Jesus. Chegou a hora de esquecer, de assumir que você é pecador, e de esquecer o seu passado, e de caminhar na direção de um futuro em Cristo. Mas quero também me dirigir à minha igreja. Eu quero me dirigir à Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. E quero dizer, como membro desta igreja, ainda que legalmente eu seja membro do presbitério, mas como alguém que está aqui, sabe? Alguém que conhece você, que caminha com você, eu quero te desafiar a confessar pecados como igreja, a se quebrantar como igreja. Se você lembra agora aí de uma atitude como igreja que nós tomamos, você vai dizer para Deus: Senhor, eu não julgo haver alcançado. Tem misericórdia de nós como igreja, Senhor. Nós queremos nos quebrantar como pecadores, mas queremos esquecer isso e avançar para algo novo, avançar para uma experiência nova em Deus, avançar para um avivamento bíblico e santo em Deus. Eu quero te desafiar a fazer essa oração como igreja, irmão, pedindo ao Senhor que nos santifique e que nos faça crescer em Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, por aqueles que se colocaram de pé, Senhor, porque não veem mais sentido no presente, não têm perspectiva no futuro e só olham para o passado com um saudosismo doentio. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua vida inunde estas vidas, de forma, Senhor, que o passado seja visto com alegria, e que no passado encontremos motivos para nos alegrar em Deus, pela Tua proteção, pela Tua presença, pela Tua bênção, que nós olhemos para o passado sim, mas que nós olhemos para o passado para nos abastecer de esperança, que nós sejamos como o apóstolo Paulo, no sentido de termos um presente ressignificado em Deus, com perspectivas novas, com sonhos novos, com pensamentos novos, com sentimentos novos. Muda a nós, Senhor. Aqueles que se colocam de pé nessa hora, Pai, em nome de Jesus, muda o presente de cada um deles. E uma vez mudando o presente, inundando o presente com a Tua presença, Senhor, dá aos Teus filhos a alegria que os salvos têm de esperar com esperança o futuro. Aleluia! Nós esperamos o dia, Senhor, da Tua volta. Nós esperamos o dia em que nós vamos nos encontrar face a face. E isto alenta a nossa alma diante de dores desse tempo. E como igreja, Senhor, nós queremos reconhecer. Não queremos bater no peito dizendo: nós somos a igreja mãe. Não com um orgulho doentio de se arvorar na Tua presença como se fôssemos merecedores de alguma coisa. Nós queremos nos humilhar, Senhor, na Tua presença, como igreja do Senhor, na autoridade de ministro do Evangelho colocado neste lugar,
nós nos colocamos como corpo, dizendo: Senhor, nós erramos, nós nos equivocamos, nós temos uma perfeita visão de nós, mas te clamamos em nome de Jesus, cura a cada um de nós, de forma que nós sejamos relevantes, de forma, Senhor, que o teu evangelho seja pregado a cada momento aqui, no olhar e no gesto e nas relações de cada um. Transforma a nossa igreja, aviva-nos, Senhor, e dá que no tempo da tua volta nós possamos encontrar-te nos ares, cantando e te adorando pela graça de sermos a igreja mãe do presbiterianismo nacional, cantando e te exaltando pela graça de carregarmos um legado colocado em nossos ombros pelo Senhor. Transforma, Senhor, a nossa altivez em humilhação na tua presença, a nossa soberba em humildade, a fim de que nós cresçamos para a glória do teu nome. Faz isto em nós, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.